Glória a Jesus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estamos, nossa, só um amém eu ouvi aqui? Glória a Deus, né? A paz, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Agora eu senti firmeza, senão lá na internet vão falar que o pastor está pregando só pro Elton, né? Fala, puxa, lá na igreja do pastor só tem um membro, né? E aí fica um pouco estranho para nós, mas graças a Deus estamos aqui mais um dia para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor, amém? Amém. Então nós estamos no seminário Querix do discipulado nível 4, que fala sobre conhecendo a batalha espiritual. Então nós, como já foi dito na última ministração, nós avançamos, estamos na terceira etapa deste discipulado, que é quando fala da vida do guerreiro, amém? Então o primeiro nós falamos sobre a realidade da guerra, o segundo nós falamos sobre conhecimento espiritual e agora nós estamos falando sobre a vida do guerreiro. Então nós saímos da dimensão das coisas externas e passamos para uma perspectiva interior, amém? Então é a vida do guerreiro que nós estamos falando, porque irmão, não tem batalha sem santidade e arrependimento, amém? Glória a Deus. Então nós estamos, hoje o tema dessa mensagem é justamente esse que eu acabei de falar. Paz do Senhor. Ó Senhor, arrependimento e santidade. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, arrependimento e santidade. Abra comigo em Mateus capítulo 5, versículo 8. Paz do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 8. Enquanto você abre, eu faço uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa chance e oportunidade preciosa que o Senhor nos dá de nos reunirmos na Tua igreja, na casa de oração, nos reunirmos, Senhor, na presença do Altíssimo, Senhor, para poder aproveitar essa dádiva que o Senhor nos deu, que é a pregação da Tua Palavra, o ensino da Tua Palavra. Senhor, um dos ministérios mais fortes de Jesus, enquanto aqui na terra era o ministério de ensino. Jesus curava os enfermos, Jesus fazia milagres, mas Jesus, Ele ensinava a Tua Palavra de maneira maravilhosa, Senhor. E nós estamos hoje aqui, 2000 anos se passaram e estamos aqui meditando e crescendo nesta palavra que é viva, essa palavra que penetra na divisão da alma e do espírito, essa palavra que é capaz de separar juntas e medulas, essa palavra que discerne pensamentos de intenções do coração. Pai querido, muito obrigado, Pai amado, por mais essa chance que o Senhor nos dá. Peço a Sua graça, peço a Tua inspiração, a Tua misericórdia, peço o Teu poder sobre as nossas vidas para poder falar de um assunto tão abençoado, de um assunto que nós temos falado há tanto na nossa igreja, Pai, e que a cada dia mais precisamos absorver essa realidade de arrependimento e de santidade. Pai querido, muito obrigado, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos. Tu és o mestre, a palavra é Tua, a igreja é Tua, tudo que temos, que somos, nós entregamos nas Tuas mãos. Por isso nós te pedimos, Senhor, faça a Tua obra essa noite. E em Teu nome, Senhor, eu repreendo o diabo, eu repreendo toda obra maligna, eu repreendo todo inimigo do Evangelho que caia por terra e que a Tua bênção, que enriquece e não venha crescida de dores, seja sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 8, nós temos o tão conhecido Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Quando nós falamos sermão, já nos dá a ideia de lição de moral, né? Já dá a ideia, já vem o pastor com o sermão. Mas não, irmão, o sermão nada mais é do que a pregação da palavra do Senhor. Então Jesus, Ele pregou um sermão maravilhoso, quando Ele estava lá sentado no Monte das Oliveiras, junto com os seus discípulos, junto com aquela multidão, e Ele colocou ali, se você ler depois o capítulo 5 inteiro de Mateus, você vai encontrar tantos ensinamentos preciosíssimos, amém, irmãos? E aqui eu separei o versículo 8 para nós iniciarmos aqui a nossa ministração, que fala assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Quando nós lemos essa palavra bem-aventurados, né? O que significa bem-aventurados? Né? Bem-aventurança é uma alegria, é feliz, assim, é muito mais que feliz, né? Feliz é aquele que é limpo de coração, mas ele é uma felicidade extrema, assim, é bem-aventurado, é uma pessoa que é uma privilegiada, é uma pessoa que, olha, ela conquistou tudo o que ela precisava na vida. Ela é uma pessoa bem-aventurada, amém? Então, bem-aventurados os limpos de coração, né? Limpar o coração nos fala de muitas coisas, mas principalmente de coisas que transitam nas nossas decisões. Então, por exemplo, um pensamento pecaminoso. O pensamento pecaminoso, ele pode vir na nossa mente, amém? Né? Você pode até deixar um urubu pousar na sua cabeça, mas você não vai deixar ele fazer um ninho, né, irmãos? Então, quando o urubu pousar na sua cabeça, que vir um pensamento pecaminoso, o que você vai fazer? Você vai enxotar, você vai falar assim: me perdoa, Senhor, por esse pensamento. Eu rejeito todo pensamento pecaminoso. Mas, quando nós falamos de coração, nós estamos falando aonde nasce as nossas decisões. É quando aquele pensamento pecaminoso vem na nossa mente e desce para o nosso coração e nos ativa a cometer o pecado, nos leva, nos impulsiona a realizar o pecado. Como diz até Tiago lá na sua carta, que ele diz que o pecado, ele é como uma gestação, né? Uma gestação, concebido, né? A tentação, ele gera o pecado, e o pecado consumado, ele produz a morte. Então a morte é quando nasce, né? É quando você consuma o pecado, é quando o pecado vira uma realidade, uma prática em nossas vidas. Como eu tenho dito da questão, né, do acidente pecaminoso, né? O acidente pecaminoso não vira uma prática na nossa vida. Por quê? Porque a gente vai lutar contra esse pecado e a gente está resistindo a ele, ainda que uma hora ou outra nós venhamos a cair nesse pecado. Então isso nos dá o quê? A esperança da vitória, irmãos, de que Deus nos dá a possibilidade de vencer o pecado. Amém, irmãos? Essa visão que nós temos aqui na nossa igreja é uma visão talvez até um pouco compreendida, né, pelas pessoas, porque é muito mais fácil eu falar assim: ó, se você pecar você vai para o inferno. Talvez seja muito mais fácil eu falar assim: ó, para você é um pecador, então para você não tem mais jeito. É muito mais fácil, né, eu falar assim, criar uma doutrina do medo para querer que você evite o pecado por conta do medo, né? Por conta da pregação do medo. E quando na verdade, irmão, a pregação do medo ela não tem tanto efeito, porque a pessoa faz escondido, né, irmãos? Você já ouviu falar, né? O mundo diz, né, que é proibido é mais gostoso, não é? Que eles falam, né? Assim. E nós temos uma visão um pouco diferente. Nós temos uma visão de levar a igreja a uma maturidade cristã. E como levar a igreja a uma maturidade cristã? Mostrando que a decisão de pecar ou não está nas tuas mãos. E que eu, como pastor, eu não tenho controle sobre isso. Ainda que eu discipline, o irmão que está daqui na banda, está tocando, cometeu um pecado, vai ficar 6 meses de banco, né? Não, irmãos, a gente não vai fazer isso, porque isso não vai resolver, irmão. Para mim é mais importante que a pessoa cresça em Cristo, ao ponto de compreender que quando ele peca, ele está se afastando do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele acerta o alvo, então ele dá um passo em comunhão com o Senhor. E quanto mais ele se achegar a Deus, mais o Senhor se achega a ele, e mais ele tem comunhão com Deus. Então, irmãos, a comunhão é o que nós temos de mais precioso. Por que as pessoas às vezes falam assim: pastor, eu estou na igreja, mas eu não sinto a presença de Deus? Vocês falam tanto aí que a gente tem que sentir, que a gente sente. Às vezes o pastor fala: estou sentindo aqui a presença de Deus, Deus está neste lugar, mas eu não sinto nada. Talvez, irmão, você precisa ainda abandonar algum pecadinho de estimação. Por quê? Porque isso está fazendo separação entre você e a presença de Deus. Então, desejar a presença é passar
por uma limpeza no coração. Então, quando bater no coração, opa, sai para lá, isso eu não quero não, isso não é para mim, agora eu sou uma nova criatura, amém? Então, bem-aventurados limpos de coração, por quê? Porque eles verão a Deus. Lembra de Moisés? Moisés queria ver a Deus, queria ver a face de Deus. Moisés estava lá no Monte Sinai, o fogo para todo lado, o trovão para todo lado, ele ouvindo a voz de Deus, recebendo ali a ministração do Senhor, dos mandamentos de Deus, e ele falou: Senhor, mostra-me a tua face e isso me basta. Aí o que Deus falou para ele? Falou: não, você não pode ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivo na minha presença. Então aí Deus foi lá, colocou a mão sobre a rocha, né? Colocou o Moisés ali na fenda de uma pedra, de uma rocha, colocou a mão e falou: quando eu passar, minha glória passar por você, você vai me ver pelas costas. Amém? Então isso é uma teofania de Deus mesmo, lá no Monte Sinai. Não foi uma teofania de Cristo, né? Porque muitas vezes quando a gente vê o anjo do Senhor apareceu para Josué, lá no caminho de Jericó, né? E ele tinha uma espada nua em suas mãos, ali é o anjo com letra maiúscula, ali aquele anjo recebeu adoração, aquele anjo ali, Josué se prostrou e ele não falou: eu sou teu conservo, não, ele recebeu a adoração. Aquele anjo é uma teofania de Cristo no Antigo Testamento. O que é teofania? É quando Deus se manifesta fisicamente. Quando Deus aparece para Abraão lá também, quando ele vai interceder por Ló na destruição de Sodoma e Gomorra, ali também tinham dois anjos e tinha Deus, e ali ele fala como Deus, né? E ali ele intercede, e ali aquele anjo, entre aspas, ele diz que ele pouparia a cidade se achasse ali pelo menos 10 justos, mas não foi achado 10 justos. Não, acho que a conta menor é 10, né, irmão? Depois a gente dá uma olhadinha lá no texto, mas a conta menor acho que é 10. Ele chegou no 10, aí ele não... aí Abraão não ousou mais pedir por misericórdia, porque ele veio dos 50, aí veio 40, aí veio 30, veio 20, aí quando chegou no 10, aí ele parou, e aí ele não intercedeu mais, tanto é que não se encontrou 10 justos, porque se encontrasse 10 justos, a cidade não seria destruída, mas só foi salvo de Sodoma e Gomorra Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas, e a sua esposa ainda ficou no meio do caminho porque olhou para trás, amém? Quando saímos da vida do pecado não podemos olhar para trás, porque olhar para trás nos paralisa na fuga do pecado. Olhar para trás, nós estamos firmes, nós estamos olhando para o Senhor, nós estamos vencendo o pecado, mas aí quando a gente dá uma espiadinha, aí a gente paralisa. Por quê? Porque o pecado é muito sedutor, amém? Não pense que você vai lutar contra o pecado na tua força, porque você não vai vencer, amém? O pecado é um negócio terrível, o pecado é como um barranco escorregadio. Se você chegar ali na beiradinha para querer só dar uma espiadinha, você pode escorregar. E quando você escorregar, para você sair desse barranco, depois você vai ter trabalho, porque você vai tentar subir de volta e você vai escorregar de novo. Você vai subir de novo, você vai escorregar de novo. Aí às vezes você está na metade do barranco, já quase na pontinha para se segurar, e você escorrega de novo. E aí começa tudo de novo, a sua angústia, a sua lamentação, a sua dor de alma, porque você ama Deus e você está mergulhado em meio ao pecado, e você deseja, você tem uma dificuldade muito grande para se livrar do pecado. Então, irmãos, a melhor coisa é evitar o pecado, amém, irmãos? Fugir da aparência do mal. Lembra de José, lá no Egito? Quando José era o servo de Potifar, José, ele tinha lá a mulher de Potifar, e Potifar confiou a José todas as coisas. José era tipo o governante ali, era o menor, era o maior da casa, ele só respondia para o próprio dono, né, para Potifar, que era uma autoridade muito grande lá no Egito. E a mulher de Potifar começou a seduzir a José. A mulher queria se deitar com José,
né? A mulher queria ter relações sexuais com José. E o que ela fez? Ela armou uma armadilha, e quando ela colocou ele em um momento que só estava ela e ele na casa, por isso que você não, como homem casado, mesmo solteiro, você não pode levar uma irmã sozinha no teu carro, amém, irmão? Não vai dar carona para a irmã sozinho, né, no teu carro. Ah, pastor, mas não tem nada a ver, a irmã da nossa igreja. Mas nós temos que fugir da aparência do mal. Não estou dizendo que você vai, né, cair em pecado com a irmã, mas alguém vai olhar e vai falar assim: olha, eu vi o presbítero dando carona para uma loira, e não era a esposa dele. Aleluia, né? Então isso é fugir da aparência de um mal. E o que José fez quando ela fez aquela armadilha? Ele falou: não, eu não vou fazer isso, eu não vou pecar contra o meu Deus e nem contra o meu Senhor. E aí ele foi tentar fugir, ela pegou, arrancou a roupa dele, a capa dele, e ele fugiu. E aí ela começou a gritar dizendo que ele tinha tentado estuprá-la. Olha como o diabo é astuto. E aí foi quando José vai para a prisão, amém? Então, fugir da aparência do pecado é um desafio do cristão. Se você olha uma situação, é que nem hoje eu vivi uma situação que eu fui assim, uma coisa boba, mas que eu fui assim, fugir da aparência do mal, né? Eu fui no endocrinologista e ele me deu uma receita sem data. Qual que foi já a minha ideia, né? O pensamento pecaminoso, assim: vou conservar essa receita sem data, e aí eu vou pegar os meus remédios sem precisar, né? Sem precisar passar de novo depois na consulta para pedir outro exame. Mas aí eu fui lá e meti uma data lá, 3/9, hoje. Eu falei: glória a Deus, né? Segue em frente a vida, e mandei a receita com a data, amém? Com a data, que é para fugir da aparência do mal. O mínimo, uma coisa tão boba, mas que você vai ser tentado a fazer a coisa errada, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos esses dois pilares da vida do guerreiro. O primeiro pilar é o arrependimento, porque nós aqui demos essa introdução falando sobre limpar o coração, falando sobre fugir da aparência do mal, e aí nós temos o que? O pilar do arrependimento, porque uma vez ou outra nós vamos tropeçar, irmãos. Ninguém está isento de tropeçar. É muito triste as igrejas que pregam essa doutrina do ferro e fogo. Por quê? Porque muitos desistem da fé, muitos se afastam da igreja, muitos quando pecam já falam: para mim não tem mais jeito, por de tanta palavra que houve de terror do evangélico, né? E ali a pessoa se desvia. Então, né, aí o mundo diz assim: tá no inferno, abraça o capeta, né? Assim que eles falam, né? Abraça o capeta que você vai ver onde você vai parar, irmão. Então é melhor se arrepender, irmãos. Nós precisamos ter um pilar do arrependimento. O que é arrependimento? O arrependimento não é sentimentos, irmãos. O arrependimento significa uma mudança de mentalidade, uma mudança de mente em relação a um comportamento pecaminoso. Nós estamos andando por um caminho e aí a gente de repente vê que aquilo não é mais para nós. Então a mudança de mente é isso, porque o pecado ele é bom, irmãos. As pessoas, elas são atraídas segundo as suas próprias concupiscências. Então, o diabo ele não vai lançar uma tentação que ele não tenha observado na minha conduta uma fraqueza. Ele vai observar para entender as minhas fraquezas e lançar tentações conforme a minha fraqueza, para que eu tenha mais facilidade de cair, né, do que se ele mandar uma coisa que eu não tenho problema, não tenho dificuldade. Então a tentação ela é um fator exterior, sim, né? E o diabo ele é o tentador dos nossos irmãos, o acusador dos nossos irmãos, mas ele também é chamado de tentador. Então o tentador ele está continuamente armando panos de fundo. Se você perceber, irmão, se você tem problema com pecado, você vai perceber que sempre o cenário vai ser o mesmo, sempre a situação vai estar ali posta diante de você, porque o diabo ele não é burro, irmão. Ele vai lançando ali, preparando aquela condição para que para que ele tenha êxito na tentação dele e que você caia no pecado que ele armou ali, aquela cilada. Então muitas vezes nós vamos cair, mas aí é o momento
momento de nos arrependermos. É isso que é difícil de entender, né? Que eu sei que o senhor José vai me perguntar depois, então eu já vou aqui, né, me antecipar, e que quando nós nos arrependemos e aí depois nós pecamos de novo, isso não é uma ideia de hipocrisia, é uma ideia de reconhecimento das nossas fraquezas. Porque o problema é eu me arrepender, falar para Deus, eu nunca mais vou cometer esse pecado, depois cometer, e aí depois falar, eu já prometi para Deus, eu peco com a minha própria palavra me condena. Então, é melhor que eu ande na misericórdia do Senhor. Ó Senhor, eu pequei hoje, mas basta cada dia o seu mal. Eu pequei hoje, mas eu sei que com a tua ajuda, amanhã vai ser diferente, porque eu já tive a minha metanoia, eu já sei que isso não agrada ao Senhor, eu já sei que isso eu não devo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, como diz o nosso irmão apóstolo Paulo, amém? Glória a Deus. E qual é o conceito de santidade? O segundo pilar, a santidade está relacionada a uma consciência de separação. Então, santidade, irmão, não é tão somente você ter uma conduta moral apreciada, né? Você ter uma conduta moral invejada das pessoas, você ser, como diz por aí, o santinho, né? O santinho, agora você é santo, né? Agora você virou crente e é só você que vai para o céu, né? Agora você é santinho, é isso? Não, irmão, a santidade, ela está relacionada a uma consciência de separação. Então, quando eu me deparo com o pecado, eu tenho o quê? Uma consciência de que eu não sou mais pecador, no sentido de praticante do pecado, de escravo do pecado. Agora eu sou servo de Jesus, então eu tenho uma consciência de separação. O Senhor me comprou, Ele me resgatou, então eu vou me manter na minha posição de santidade. Por quê? Porque eu sou separado. Amém? Então, consciência de separação é o melhor significado que nós encontramos para as palavras santidade. Depois a gente vai ver mais algumas coisas, amém? Glória a Deus. Irmãos, é tempo de arrependimento. O verdadeiro arrependimento envolve um ato de constrição divina. Pelo pecado, uma mudança de atitude tomando uma nova direção. Abra comigo em Mateus capítulo 27, versículo 3 e 4. Agora eu sei que vai no final vai ter uma enxurrada de perguntas, e eu já sei até de quem vai vir. Vai vir do Elton essas perguntas, amém? Ele vai me bombardear de perguntas quando ele ler esse versículo. Mateus capítulo 27, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: então Judas, aqui Judas é o Iscariotes, tá, irmão? Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, Jesus foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Pergunta que não quer calar: remorso ou arrependimento? Amém? Remorso ou arrependimento? Irmãos, não é em todas as traduções que você vai encontrar a palavra arrependido. Amém? Aqui na minha versão é a versão Almeida corrigida fiel, e ela traz a palavra arrependimento. Na sua traz como? A minha está muito certa. Como? Remorso. A sua está como, Bianca? Versículo 3. A minha diz tocado de remorso. Tocado de remorso. Mateus, fala você, Kedley. Remorso. Elton. Arrependido. Aline. Arrependido. Já estamos aqui, já quase igualando. Francisca. Arrependido? Glória a Deus. Bianca, só falta você.
Não tem problema, depois você olha então. Irmãos, por que existe aqui uma diferença nas traduções? Arrependido, para uns, remorso, né? Para uns está como arrependido e para outros está como remorso. Vamos analisar esse texto antes de entrar na questão etimológica, né, da palavra. Mas, quando eu analiso esse texto, irmão, então Judas, o que o traria, vendo que fora condenado, ele viu que Jesus ele foi condenado. Talvez a motivação dele de trair Jesus não foi ao ponto, ele não imaginou a consequência desse ato de trair Jesus, que ele seria condenado à morte, né, como foi que aconteceu com Jesus. E aí diz a palavra aqui que ele viu que Jesus estava condenado e ele trouxe ali as moedas, né? Alguns falam remorso, outros arrependido, mas ele trouxe as moedas para os sumos sacerdotes ali que tinham vendido, e ali os sumos sacerdotes não aceitaram aquelas moedas. Falaram: isso é problema teu, se você traiu sangue inocente é problema teu. Só que aí o que ele faz? Ele joga as moedas no templo. Ele se desfaz daquelas moedas, ele não pega as moedas e vai comprar uma mula nova, ele não pega as moedas e vai comprar ali uma túnica festiva, não, ele pega aquelas 30 moedas de prata e ele joga dentro do templo, ao ponto de os sacerdotes dizerem: esse dinheiro foi preço de sangue, nós não podemos devolver no gasofilácio. E aí o que eles fizeram? Eles compraram um campo que se chamou Aceldama, né, que significa campo de sangue, se tornou um cemitério para estrangeiros. Então aquele dinheiro que foi o preço da traição, que Judas traiu Jesus, se tornou em um campo de sangue, ele se tornou um cemitério. E aqui a palavra do Senhor diz que ele se arrependeu. Parece que ele se arrependeu, irmãos, não parece que ele se arrependeu? Ele se desfez das moedas, ele colocou lá, e a gente vai aqui deixar as perguntas para o final, mas eu quero aqui entrar só na questão etimológica. A palavra que aqui é arrependimento ou remorso, é a palavra metameletes. Eu não sei se eu estou falando certo, né? Se algum teólogo estiver me ouvindo, que deixa aí o seu comentário falando que eu estou errado, mas foi o que eu encontrei. E essa palavra, ela tem a raiz na palavra metamelomai, que significa estar posteriormente preocupado com alguém ou algo, estar arrependido, arrepender-se. Então metanoia, lembra da metanoia? Então meta tem a ideia do quê? De mudança, de arrependimento, de alguém que está preocupado. Então a palavra na etimologia também nos dá uma ideia de arrependimento. Por isso que as traduções da Almeida Fiel, elas falam sobre arrependido e não com remorso, porque remorso parece que o tradutor ficou com medo de dizer que Judas se arrependeu, porque aí alguém vai dizer: então Judas foi salvo? Aleluia! Judas foi salvo? Irmãos, Judas ele se suicidou, amém, irmãos? Ele se suicidou. Então ele pode até ter se arrependido do ato da traição, mas a consequência ele não pôde suportar. Ele foi e se suicidou. Judas foi para o inferno, irmão. Existe uma grande probabilidade, né? Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem Judas, amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, a Bíblia fala sobre a tristeza segundo o mundo. Então pode ser até remorso que Judas sentiu, mas olha o que diz em 2 Coríntios 7,10: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então acho que aqui nós temos uma explicação um pouco mais adequada em relação à atitude de Judas, porque se ele sentiu uma tristeza que veio de Deus, ele não teria cometido a morte, né? Não teria se suicidado, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte, a tristeza segundo Deus opera o arrependimento, amém? Mas vamos deixar Judas um pouquinho de lado. Irmãos, a bondade de Deus nos leva ao arrependimento.
Romanos capítulo 2, versículo 4, a palavra do Senhor diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Irmãos, a bondade de Deus, ela é a paciência que opera o arrependimento. Em sua grande bondade, Deus ele retém o seu juízo, dando tempo às pessoas para que abandonem o pecado. Então Deus ele é longânimo, Deus ele é paciente, Deus ele é bom, amém, irmãos? Então Deus ele vai tendo paciência, ele vai aguardando, ele vai dando tempo para que a pessoa se arrependa, ele vai dando tempo para que a pessoa possa recomeçar, amém, irmãos? Nós cremos num Deus de ressurreição, é um Deus que transforma, é um Deus que traz à vida aquilo que está morto. Ainda que eu esteja vivendo numa vida de pecado, morto nos meus pecados, eu creio que Deus ele pode me trazer a vida, ele pode me ressuscitar dentre os meus próprios pecados que operam a morte, porque ele me comprou, ele me ama mais do que as minhas atitudes, ele te ama mais do que aquilo que você pode fazer para ofendê-lo, amém? Glória a Deus. Ele te ama mais do que aquilo que você possa fazer para ofendê-lo. A bondade de Deus, ela retém o juízo de Deus para dar tempo às pessoas para que se arrependam. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos capítulo 17, no versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância, e aqui ele coloca no plural, os tempos da ignorância, porque às vezes a gente se torna ignorante mesmo depois mesmo depois de já estar na presença de Deus, a gente novamente se torna ignorante. E aqui a Bíblia diz que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele nos chama para o arrependimento. A bondade de Deus, irmãos, é um chamamento contínuo. Olha, se arrepende. Por isso que nós, como pregadores, essa é a palavra contínua nos nossos lábios. Você precisa se arrepender, você precisa vencer o pecado, você precisa se arrepender dos seus maus caminhos, para que Deus sare a sua terra, para que você tenha comunhão com Deus, para que você seja abençoado, para que você possa viver uma vida plena, para que você possa viver uma vida real e genuína, para que você possa viver o zoe de Deus. Glória a Deus. Porque tem muita gente vivendo uma vida religiosa e não consegue alcançar as bênçãos de Deus, irmãos. Vive uma vida medíocre de religiosidade, é um excelente religioso, não falta nos cultos, faz as suas orações, entra nos jejuns, mas o seu coração está cheio de pecado, e se nós não limparmos o nosso coração, nós não veremos a Deus, como foi lá em Mateus que nós lemos nas bem-aventuranças, amém? Glória a Deus. Jesus também nos chama ao arrependimento. Mateus 9:13, a palavra do Senhor diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então existe um chamado de Deus para o arrependimento. Tem um versículo que fala: aquilo que ouvi com os ouvidos, anunciai sobre os telhados. Já pensou você subir em cima do telhado e a pessoa está passando e você, viu? Arrepende-se, porque é chegado o reino de Deus. Você precisa se arrepender, senão você vai se perder no inferno, você vai ser condenado. Será que nós temos coragem de fazer isso, irmão? Tem alguns lá na Praça da Sé que faz isso muito bem, né, irmãos? Ninguém dá atenção para o camarada, mas ele continua, ele não desiste, né? Outro dia eu vi na praça do Parque Novo Mundo, o irmão lá com a Bíblia na mão e ele pregando e as pessoas passando e ele pregando a palavra
sabe, de conversão, de arrependimento. Jesus chama a todos ao arrependimento. Misericórdia quero e não sacrifício. Não adianta você fazer sacrifício de tolo, não adianta você vir só para a igreja. Ai, o irmão é uma bênção, o pastor, né, ele ajuda o pastor em tudo, né, carrega os instrumentos, né, para o pastor, faz tudo, limpa a igreja, vem aqui no sábado para ensaiar. Irmãos, se não tiver arrependimento, tudo isso é obra de palha. Tudo isso vai se queimar, tudo isso não vai valer de nada. Aí você vai falar: pastor, mas Senhor, eu te servi. Fala assim: mas você não se arrependeu, eu te chamei ao arrependimento. Continuamente o Senhor nos chama ao arrependimento. E em Lucas capítulo 24, versículo 47, Jesus ordena que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 47. E em seu nome que pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. É arrependimento e é perdão, irmão. Tem gente que só prega o arrependimento, mas esquece de pregar o perdão, né? Aqui Jesus está deixando muito claro na sua ordem de pregar o arrependimento, mas que também pregasse a remissão dos pecados. Ou seja, você é um pecador, mas você tem jeito para você. Essa é a nossa pregação. Tem jeito para você. Se arrepende, que Deus, Ele vai te perdoar. Amém? Glória a Deus. E agora a segunda parte, que é a parte da santidade. Nós falamos bastante aqui do arrependimento. Nós temos o desejo de um Deus santo, irmãos, para com as nossas vidas. Deus, Ele é perfeitamente santo. Também chama e espera que os seus filhos vivam em santidade, não se deixando corromper pelos valores deste mundo. Então, existe um valor aqui etimológico, primeiramente, que são duas palavras, né? A palavra no hebraico, que é a palavra kodesh, que é traduzida por santidade, mas que também significa sacralidade, posto à parte, separado. Lembra que eu falei? Consciência de separação. Santidade no hebraico significa ser separado, amém? E no grego é a palavra hagaiotes, que significa santidade, mas num sentido moral, amém? Então não é abandonando o sentido moral, você também tem que ter uma consciência moral de pecado, amém, irmãos? Porque, mas eu estou aqui usando droga e eu não estou fazendo mal para ninguém. Não, irmão, você está fazendo mal para você mesmo. Isso é uma consciência moral. Você, mas ninguém, eu não estou roubando ninguém, estou sustentando o meu vício. E você está destruindo o teu corpo que Deus te deu. Esse é um grave pecado. Então a consciência moral, ela é aquele crente, né? Fala assim, dá uma olhadinha, né? Dizem que o pecado está na segunda olhada. Irmão, para de ficar se justificando, irmão. O pecado está na segunda olhada nada. O pecado está no teu coração, na lascívia da tua alma, que você precisa tratar com Deus. Você precisa se livrar, você precisa se arrepender dos teus pensamentos pecaminosos, irmãos. Amém? E aí quando você estiver vendo passar alguém na tua frente, você vai ser uma pessoa normal e você vai falar assim, olha, que Deus abençoe essa vida, né? Louvado seja Deus. Em outro tempo eu ia estar desejando o corpo dessa mulher, mas hoje eu olho para ela e eu vejo uma criatura de Deus. Amém? Não é a segunda olhada que está o pecado está na lascívia dentro da nossa alma, que precisa ser tratada. Amém? Precisa ser tratada, e muitas vezes a lascívia ela entra por portas abertas lá na juventude, portas abertas lá na adolescência, quando a pessoa é exposta à sexualidade precoce, quando a pessoa é exposta à pornografia precocemente, como se tivesse, tempo para ser exposto à pornografia, mas a pornografia é algo terrível, irmãos, que deixa marcas para o resto da vida muitas vezes. Às vezes o camarada vai para o casamento e acha que não vai ver mais pornografia, e induz a mulher a ver a pornografia junto com ele. Misericórdia, leva a mulher também para o pecado da lascívia. Amém, irmãos? Nós precisamos entender que os pecados na área da moralidade também precisam ser vencidos. Irmãos, Deus, Ele nos chama para a santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, porque não nos chamou Deus para a imundícia,
mas para a santificação. Não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então Deus também nos chamou. Jesus nos chamou para nos arrepender, mas Deus também nos chama para sermos santos. Amém? Deus nos chama para sermos santos, e isso é uma postura que nós precisamos atender a esse chamado. Nós precisamos falar, Deus é santo, e porque tem até uma palavra que diz assim, santidade ao Senhor, lá no Antigo Testamento, né? É quando tem um texto muito bonito, quando fala das panelas da casa de Deus, e também fala das placas dos cavalos, que estarão escrito ali, santidade ao Senhor. E isso, irmão, santidade ao Senhor, é a tua santidade que você está oferecendo ao Senhor, irmãos, porque Deus, Ele é um Deus santo, e Ele também deseja que os seus filhos sejam santos, vivam em santidade. Deus, Ele é um Deus santo que nos adota como filhos, amém? Existe a doutrina da paternidade de Deus, existe a doutrina da adoção, que Deus, Ele nos chama, porque nós não éramos filhos, mas por causa de Jesus, todos aqueles, Ele veio para os seus, João capítulo 1 versículo 12, mas os seus não os receberam, e todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Discipulado nível 1, irmãos, amém? Então nós precisamos crer no nome de Jesus para nos tornarmos filhos de Deus, e é porque vocês ainda não viram, é a ministração do poder que nos transforma, amém? Vocês viram, só ele que não, né? Poder que nos transforma, amém? A Aline também não, né? Glória a Deus, nem o seu José e a Francisca tomou posse dessa palavra também. Então, irmãos, Deus tem uma paternidade de um Deus santo, é um Deus santo que nos chama para ser filhos. Ser filho de santo, né? Quando fala assim, filho de pastor é pastorzinho? Não, não é, irmão. Filho de pastor não é pastorzinho, não. Filho do pastor também precisa se arrepender, amém, irmãos? Filho do pastor também precisa se converter, mas o filho de um Deus santo tem que ser um filho santo, né, irmãos? Amém? Glória a Deus. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Eu sei que você não tem dado tempo para você abrir a palavra, mas é bom que você vai ficar bem assim, fera na palavra, porque você é no fogo mesmo que você vai ser, né, uma bênção, abençoado. Quando você vê, você já está abrindo a palavra assim, aí quando o pastor falar, você já achei, aleluia. Achei, né? Amém? Mas se você não achar, não se preocupe, nós teremos aqui a ministração gravata que vai para o YouTube, e temos também lá na nossa prancheta que vai lá a ministração, e também depois você vai receber a apostila, amém, irmãos? Quando você se formar aqui no nosso discipulado, você vai receber a apostila com certificado lindo, abençoado, em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz assim: por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Capítulo 6, versículo 1: amados, visto que temos essas promessas, purificamo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor ao Senhor. Então aqui o Senhor, Ele fala para nos separarmos, para nos apartarmos, para fugirmos das coisas impuras, para assim nós sermos recebidos. E Ele diz: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Olha que coisa maravilhosa. E aí depois ele fala de aperfeiçoar essa promessa. Nós que recebemos essa promessa de sermos filhos, nós temos que aperfeiçoar. Como? Através da santidade no temor ao Senhor. Amém? E para encerrar aqui, a santidade gera comunhão, né, irmãos? Vocês já estão assim bem calejados em Hebreus 12, 14, né? Se não estão, deveriam estar, amém? Porque eu já falei talvez umas 85 vezes esse versículo, né, na orelha de cada um de vocês, e não basta entrar pelos ouvidos, tem que descer para o coração, amém?
Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, esse é um versículo que você tem que riscar na sua Bíblia, esse é um versículo que você tem que fazer uma seta, você tem que pegar um marca-texto, você tem que pôr em vermelho, em azul, em verde, você precisa arrancar a página da sua Bíblia. Não, irmão, você não vai arrancar a página da sua Bíblia, né, irmão? Pega lá, né, escreve esse versículo, cola no espelho, amém? Glória a Deus. Hebreus 12, 14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós iniciamos a ministração falando que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E agora nós fechamos a ministração dizendo que se sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? Então, se sem santificação ninguém verá o Senhor, com santificação é possível ver o Senhor. Limpe o seu coração, irmão. Há uma abundante graça ao buscarmos o arrependimento que nos leva a uma real mudança de mente. E a nossa mente, ela é transformada pela santidade. E a santidade, ela enriquece sobremaneira o nosso relacionamento com Deus. Então, se eu estiver alicerçado como um guerreiro, né, do Senhor, um guerreiro de Cristo, se eu estiver alicerçado nesses dois pilares, arrependimento e santidade, tem que andar junto, irmão. O arrependimento quando eu peco, mas a santidade quando eu resisto e venço o pecado. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.